E hoje o tema que eu resolvi trazer para esse canal é um tema um pouco mais aberto. A minha intenção, na verdade, além de trazer um pouco mais sobre conteúdos de direito e de direito de família, é também trazer uma discussão e dar uma apimentada no canal. Eu não sei se vocês viram, mas algumas semanas atrás a gente teve o caso de uma menina que estava participando de um ritual religioso da religião candomblé, que era uma iniciação em que ela tinha que raspar a cabeça e dormir alguns dias dentro desse centro religioso. Me parece que a mãe e o pai eram do candomblé, mas a avó não era. Não sei se a avó era evangélica ou se a avó era católica, e essa avó se irritou com esse ritual e acabou denunciando às autoridades policiais, conselho tutelar, que essa criança estaria sendo vítima de maus tratos, abusos físicos e psicológicos e sexuais dentro desse centro. O que motivou que a polícia fosse até o local e pegasse a mãe e pegasse essa criança. Quando a polícia esteve ao local e levou tanto a criança quanto a mãe para serem ouvidas, a mãe e a criança declararam que a criança estava lá porque ela queria estar. A própria criança disse que concordava participar do ritual, que tinha permitido que fosse raspado o cabelo e que ela não estava sendo vítima nem de maus tratos, nem de qualquer tipo de violência. Não satisfeito com isso, o caso foi levado ao judiciário. A avó formulou um pedido de guarda que acabou sendo deferido em razão de se achar que aquele ritual ao qual a criança foi submetida teria sido prejudicial para a saúde física e mental dessa criança. Eu não conheço realmente o teor dessa decisão, mas essa decisão trouxe um grande debate dentro do meio jurídico. Na nossa legislação, a gente possui, em relação a esse caso, 2 artigos de duas leis diferentes que dão à pessoa, ou à criança ou adolescente, a liberdade de culto religioso, crença religiosa. O primeiro, que é soberano, que a gente tem que respeitar e que está acima de qualquer outra legislação infraconstitucional, está dentro da própria Constituição, que é o artigo 5º, inciso 6º. E o segundo, que é uma lei mais específica e principalmente direcionada à criança e adolescente, que é o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a criança e o adolescente também têm direito a ter essa liberdade de escolha de crença e religião. Se a gente for pensar, a gente tem toda a nossa legislação, ela é no sentido de permitir que as pessoas possam escolher a melhor fé religiosa, a melhor crença, aquilo que as traga mais conforto. Bom, me chamou muita atenção nesse caso. A primeira coisa que me chamou é o fato dessa criança ter sido ouvida perante a autoridade policial, ter declarado que estava de acordo com o ritual, que não estava sendo vítima de maus tratos, nem de violência sexual, nem qualquer tipo de violência. E mesmo assim, essa opinião não ter sido considerada no momento da decisão. É lógico que eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tive acesso ao inteiro dessa decisão. Essa decisão ela é sigilosa, ela faz parte de um processo sigiloso em que não foi passado esse inteiro teor, mas me chama muita atenção uma mudança de guarda de forma tão violenta, tão abrupta, se tinham tantas... se a lei permite a liberdade de culto religioso e se a criança mesmo se manifestou dizendo que ela estava de acordo, me chama muita atenção essa alteração assim de guarda. Dentro desse contexto, eu trago aqui uma experiência pessoal. Enquanto advogada, eu tive a oportunidade de estar num caso em que o pai era de uma religião, a mãe era de outra religião e a criança estava com... O adolescente estava com o pai e o pai, nessa religião, tinha o hábito de frequentar determinados lugares ou fazer determinados rituais em certos dias da semana que o adolescente não gostava de participar.
E a mãe, que era de uma outra religião, também achava isso um absurdo. Então se gerou uma grande polêmica dentro da sala de audiência, em que o Ministério Público e a mãe achavam um absurdo que a criança ou o adolescente fossem expostos àquele determinada escolha do pai. E em que eu tive que, mesmo não sendo dessa religião, expor uma coisa muito clara, né, e muito óbvia. Quando a gente fala de filho e deveres morais e costumes, a gente tem que imaginar sempre que o núcleo familiar, ele é responsável por gerar determinadas crenças ou costumes daquela criança, daquele adolescente. Quando a gente fala de religião, que foi uma coisa que eu até trouxe na audiência, eu falei, olha só, atire a primeira pedra aqui quem foi para a igreja com o pai, com a mãe ou com a avó pela primeira vez porque quis. Ou quem foi para um culto religioso, seja ele qual for, desde o primeiro dia, feliz da vida. E aí a juíza olhou para mim, ficou olhando naquela época, eu falei assim, olha, excelência, a senhora vai me perdoar, não sei qual é a religião da senhora, não sei qual é a religião da promotora, não sei qual é, né, eu sei qual é a religião das partes, mas eu vou admitir para a senhora, eu não gostava de ir na igreja. As primeiras vezes que eu fui porque eu fui obrigada. Até eu conseguir entender a importância daquela religião, daquela fé e de tudo aquilo que a família estava tentando me ensinar, eu fui obrigada aí. E na maioria das vezes, eu entendo que as pessoas também são. Porque alguns costumes a gente aprende com o pai, com a mãe, e no começo a gente não gosta, mas a gente faz do mesmo jeito, né? E a juíza pegou e falou assim, nossa, interessante, doutora, porque a minha mãe e meu pai também são pessoas muito religiosas, eu no começo também não gostava, até eu aprender que realmente aquilo era importante, que aquilo tinha um significado, e que aquilo seria um fator de mudança na minha vida. Então eu concordo com a senhora. Então, nessa situação toda, né, eu tô chegando até aqui para dizer o seguinte, é importante a gente ter essa tolerância religiosa, mesmo que essa fé não seja a mesma que a nossa, porque assim, as pessoas elas têm o direito de ser diferentes, elas têm o direito de poder cultuar o Deus da forma como eles acham que é mais correta. Isso assim tem sem tentar entrar em polêmica. Então assim, eu acho que em todas as religiões, se a gente for observar, né, se a gente for sentar um católico, um judeu, um protestante numa mesa, todos eles vão ter alguma coisa que eles não concordam uns da religião dos outros. Então eu resolvi trazer essa reflexão aqui. Eu gostaria de pedir que todas as pessoas que gostam do canal, que me assistem, não deixem de enviar mensagens também se posicionando sobre a opinião, se viram esse caso, se realmente acharam correto ou não acharam, para a gente poder ter essa troca de conteúdo e de opiniões. Eu acho que isso enriquece. Eu não quero ouvir só pessoas que concordem com a minha opinião, porque eu tentei ser o mais neutro possível. Inclusive, se eu concordo ou não, as pessoas não vão entender, assim, não vão saber, porque aqui eu me posicionei do lado mais técnico do direito. Mas eu quero ouvir você. Então, se você viu esse caso, se você se interessou, se você achou bacana ou se você não achou bacana, não deixa de comentar aqui embaixo, ou você mande mensagem também pro The Famílias lá no Instagram. A gente também tem esse canal aberto para ouvir vocês. O canal tá começando, a página do Instagram também, mas tá aqui criado o espaço para que a gente possa discutir. E se tiver algum fato, alguma notícia que você viu e que você quer trazer o ponto de vista técnico e o ponto de vista polêmico da coisa, também não deixe de trazer pra gente, que a gente vai comentar aqui. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, ativa suas notificações para poder receber os próximos vídeos, saber quando é que a gente vai publicar um conteúdo novo. E não deixa de se inscrever, né, gente? Porque eu, vendo o número de inscritos, eu vou saber se eu tô produzindo alguma coisa que tá acrescentando ou se não tá, e vou poder fazer
sempre bolar alguma coisa que sempre seja do interesse de vocês e que seja bem atual. Bom, por hoje é isso. E eu encontro vocês no próximo vídeo.